Henrique Ribeiro Fernandes e Júlia Beatriz Silva Vicente Chaves, o trabalho da Alvanir Ivaneide Alves da Silva, e o trabalho do Andrickson Ferreira da Silva e da Caroline da Silva Oliveira. Eu vou pedir a todos que mantenham suas câmeras e áudios fechados. As perguntas podem ser mandadas pelo chat ou ao final, né, pela ordem de levantar a mão. Então, vamos dar início, né? Primeiro, o trabalho do Pedro Henrique Ribeiro Fernandes e da Júlia Beatriz da Silva, Visões do STAH, Jogos no Ensino de História. Vocês têm 15 minutos. Boa tarde a todos, aos presentes aqui. Vou aqui apresentar, rapidinho. Agora eu já não consigo mais vê-los. Deixa eu ver aqui. Todos conseguem ver a apresentação corretamente? Conseguimos sim, Pedro. Pronto, obrigado. Mais uma vez, boa tarde a todos, aos presentes, desculpa. Meu nome é Pedro, sou da Universidade Federal de Sergipe, a UFS. Vou apresentar para vocês a Visões da STI, né? Jogos no Ensino de História. Essa é uma metodologia, né, que a gente desenvolveu aqui na universidade, né, pelo Laboratório de Ensino de História, o Tecnohistory, né, uso das tecnologias digitais, criado pela professora doutora Janaína Mello, junto ao grupo de estudo do tempo presente. Essa pesquisa foi desenvolvida por mim e pela minha amiga Júlia Chaves, né, na qual a gente buscou introduzi-la a partir da gamificação, na qual vai ser abordada aqui na apresentação de hoje. Ambos somos mediadores do patrimônio cultural, também pela Universidade Federal do Ceará, né? Temos um curso de extensão pela universidade. E o que é o STI? Eu peço para todos que segurem essa questão, porque durante a apresentação eu espero que vocês compreendam um pouco o que é. Né? Para a gente abordar um pouquinho, eu gostaria de falar humanidades digitais, né? Que é até um tema da nossa mesa. Né? O que é isso? Né? Essa transdisciplinariedade entre o tradicional e as tecnologias computacionais, né? Como está aqui no texto do Souza. Né? Que é essa participação do professor da história, né? Do historiador, na criação de ferramentas tecnológicas digitais, onde perpassa a compreensão de como elas funcionam. Né? Que é essa abordagem, né? Que é tão discutida nesse tempo pandêmico, que entre o nosso conhecimento já tradicional de sala de aula, né, das metodologias abordadas tradicionalmente, junto com essas novas ferramentas já conhecidas e agora muito mais efetivas, que são as tecnologias digitais, as mídias digitais e por aí vai. Né? E o começo da solução. O STI foi desenvolvido a partir de 2 jogos, foi pensado a partir de 2 jogos, né, que começa com o Tecnotrilhos e o Tecnobolt, e como o nosso tema aqui é o começo da solução. Então, a gente percebeu algum problema, certo? E qual foi o problema? Nós somos da Universidade Federal de Sergipe, na qual fica em uma das cidades daqui, São Cristóvão. Porém, eu e a Júlia somos moradores da capital, Aracaju, na qual a gente percebeu a principal problemática, que era que os nossos colegas, as pessoas ao nosso redor, nós mesmos, como moradores, não conhecíamos a história da cidade, não conhecíamos seus patrimônios e não conhecíamos as discussões, né? Então, a gente buscou, a partir do jogo, discutir e trazer uma ferramenta a mais para a abordagem, né, da história local. A partir também de uma pesquisa na qual fizemos, uma pesquisa de campo, na qual esse jogo foi desenvolvido entre os anos de 2019 e 2020, antes da pandemia. Então, o finalzinho foi, né? Já pegou a pandemia, mas o começo foi já antes. Então, a gente pôde fazer pesquisa de campo, né? Podemos conversar com as pessoas, com os moradores. E foi muito interessante, porque a gente percebeu, para reforçar a nossa problemática, 90% da população, dos pesquisados, na verdade, desculpa, não conheciam o patrimônio da capital e 80% não sabiam o que era patrimônio, o que era bens culturais.
E 100% dos pesquisados gostariam de discutir esse tema, né, a partir de jogos e mídias digitais. O primeiro jogo, que é o Tecnotrilhos, ele vai discutir essa capital. Porém, voltando, nós somos da universidade, né? Ficamos na cidade histórica, na cidade baixa, né, que a gente fala. Porém, a cidade alta, que é o centro histórico, né, da quarta cidade mais antiga do país, também percebemos uma deficiência lá. Então, também buscamos, né, agora a partir de 2020, 2021, né, terminou agora nessa semana passada, né, nosso segundo jogo, Tecnobolt, e buscamos aí também discutir, né, a cidade de São Cristóvão, dessa quarta cidade, né, e entender, né, porque temos uma praça, que é a Praça São Francisco, que tem uma chancela de patrimônio histórico da humanidade, né, chancelado pela Unesco desde 2010, porém a gente percebe que a população local, de novo, não conhece, ou conhece muito pouco, e também a população das áreas adjacentes, né, porque a cidade baixa, onde fica realmente o centro comercial, onde fica toda a população. Né? E a gente aplicou essa gamificação, né? Começamos do básico, né? Modéstia à parte, o primeiro desenho, né? Foi eu que fiz, né? Ficou muito bonito, né? Usamos muito da mão, né? Do que a gente, dos presentes meio recicláveis que a gente fez para dar um esboço, né? O segundo já do segundo jogo a gente tentou já ir no digital, algo mais baseado, né? Vocês veem os barquinhos, né? O primeiro é trens, né, uma das marcas daqui da capital, e outros são barcos, né, referente à riqueza hidrográfica da cidade de São Cristóvão. Agora a gente tem eles modernizados, né? A gente tem o tabuleiro já todo virtualizado. Espera aqui, meu amorzinho. E rapidinho, pode sair, vamos lá. Cachorrinho aqui, desculpa. E agora a gente tem 2 tabuleiros que a gente virtualizou, mas também eles podem ser trabalhados, mas também temos eles físicos, né? Cada um com sua característica específica, abordando cada cidade a partir das suas peculiaridades, né? Um a gente queria disseminar, outro a gente queria não só disseminar, como entender e também mostrar os outros pontos. Um a gente não tem muitos pontos na quais são conhecidos. Outro, a gente tem pontos conhecidos, mas acaba que só fica um olhar nele, né? Que é São Cristóvão e sua praça. Mas o jogo, ele é híbrido, né? Ele tem uma comunicação entre aplicativo e tabuleiro, mas também ele consegue trabalhar de vertentes únicas, né? Ou você tem um espaço que você consegue só trabalhar a partir do aplicativo, que é muito a realidade de hoje, todos nós professores, né, na qual só conseguimos nos comunicar com nossas turmas a partir do meio tecnológico, a partir de computadores, celulares. Então, a gente buscou também esse jogo conversar a partir só das mídias digitais, como também a gente tem um jogo que reforça, né, ele pode ser trabalhado também a partir só do analógico, né, que ambos os jogos têm as suas pecinhas, né, um tem o trem, outro tem o barco, né, também tem as cartas, né, as perguntas neles, então eles podem ser ambos trabalhados a partir disso, porque a gente percebe que a realidade na qual a gente quer trabalhar, ela é muito diferente, ela é heterogênea, mas também a gente não quer trabalhar só apenas no nosso estado. Claro, nosso estado é o nosso celeiro, é onde a gente vai, a cada ano, amadurecer a ideia, né? Porém, a gente pensa também no contexto geral, né, na qual essa ideia também, a partir deste evento, muitos outros colegas pensem em ideias parecidas e adaptem as suas realidades. E, a partir disso, a gente também, claro, a gente falou de aplicativo e fala de uma realidade que nem todos nós conseguimos. Eu e a Júlia temos formações de escolas diferentes. Eu já sou do SESI, né, do ensino técnico, na qual fiz eletroeletrônica, então já tinha um pouco de familiaridade com os aplicativos. Já a Júlia, ela vem de uma escola na qual ela tinha uma base melhor no design, né? Melhor na questão de fotografia, do entendimento dessas coisas. Então, juntamos essas duas formações, mediados pela professora Janaína,
e fomentando os nossos projetos, né? A gente utilizou aplicativos gratuitos e também, mais a cada ano, procuramos ver, né, formas mais fáceis também de nos aperfeiçoarmos nessa área da programação. E facilitar essa forma de gamificação. Mas também deixo claro que a gamificação não é só no meio digitais, também podem ser feitos de outras formas, das variadas formas, né? Tem um livro chamado Gamification, agora não me recordo os autores, na qual fala que a gamificação é isso, né? Você botar elementos dos jogos nas realidades mais diversas, né? Como também é procurar ressignificar ferramentas, né? A gente fez algumas oficinas de gamificação, no qual a gente ressignificou o formulário do Google, do Google, né? O Google Forms, como também o Jamboard, como também a questão do PowerPoint, né? Gamificamos essas 3 plataformas para fazer uma oficina com o pessoal das escolas, com os professores também apareceram, e foi bem divertido. Também, então, né? Eu e a Júlia, a gente está nesse projeto desde o nosso primeiro período, agora estamos no 5º, então a gente trouxe muito das nossas experiências com outros colegas que apresentaram já com a gente, do que a gente já pôde assistir também, como também já vamos apresentando o nosso projeto, né? E graças aos nossos esforços, graças à orientação da professora, a gente trouxe esses 2 jogos e a metodologia STI no último jogo, que é o Tecnobolt, né? Que espero que vocês tenham entendido a partir da exemplificação dos jogos que o STI, ele nada mais, nada menos do que é uma extensão do que era o STEAM. O STEAM, que é muito abordado nos ensinos técnicos, né, como o próprio SESI, só que voltados muito para as áreas das exatas. Então, a gente tira esse M do nosso acrônimo, bota a história e o ensino das humanidades, claro, mas sem esquecer da matemática, porque tem o raciocínio lógico, tem a programação, mas também tem essa adaptabilidade, né, das artes, das humanidades, da história, né? E agradeço a atenção de todos e a oportunidade de falar. Esse aqui é o nosso contato, meu, da Júlia, e o nosso Instagram, nossos Instagrams, o Instagram do projeto, como também é um pouco das nossas referências, né? Algumas escritas da professora Janaína, algumas coisas que a gente também já escreveu em alguns eventos que nos possibilitaram. E obrigado mais uma vez e muito boa tarde. Obrigada, Pedro. Agora a gente vai para a apresentação da Alvanir Ivaneide Alves da Silva, Aprendizagem em História, Planejamento, Sequência Didática e Jogos Pedagógicos contribuindo para o ensino em tempos de pandemia. Tem 15 minutos. Boa tarde a todos e a todas. Irei fazer o compartilhamento de tela aqui com vocês. Bem, pessoal, o nosso trabalho de pesquisa se desenvolveu a partir da problemática remota qual estamos vivenciando. Como já falado anteriormente, a temática do meu trabalho é aprendizagem em história, planejamento, sequência didática e jogos pedagógicos, contribuindo para o ensino em tempos de pandemia. Sou aluna do 8º período do curso de História da UFRPE, e diante da formação profissional dos alunos, formação docente, nós temos a etapa prática de estágios. E no curso de História da Universidade Federal de Pernambuco, Rural, no 4º período nós temos a prática de estágios, ou seja, a regência em escolas do nível Fundamental 2. Diante da impossibilidade de participar e atuar essa prática de estágio presencialmente, o curso desenvolveu um projeto de extensão na qual os alunos iriam desenvolver materiais didáticos para alunos de anos finais do ensino fundamental 2. Então, o meu grupo escolheu desenvolver uma atividade pedagógica para alunos dos 6º anos.
o objetivo de desenvolver é que, mesmo diante de uma perspectiva remota ou híbrida, nós conseguíssemos desenvolver a nossa prática de formação e, ao mesmo tempo, mediar, possibilitar a construção de que é necessário um professor, tanto de história ou de outras disciplinas, ampliar essa visão de novas linguagens e métodos aplicáveis aos alunos, a fim de possibilitá-los uma maior interação, mesmo de forma remota, mesmo de forma digital. Então, o nosso objetivo do nosso trabalho hoje foi explicar esse relato a vocês de como os alunos do 8º período puderam desenvolver a prática de estágios de forma remota. Primeiramente, foi nos orientado, sob a orientação do professor Adriano, que é doutorando em educação, que desenvolvêssemos uma sequência didática. A partir da sequência didática, o docente em formação, até o docente em atuação, ele pode fazer a coleta de fontes históricas, de acordo com a temática que ele está trabalhando com seus educandos. Ele utiliza a pesquisa, e nesse mesmo momento, a partir da mediação que ele vai fazer com seus alunos, ele já planeja horário, ele planeja quantas aulas ele vai utilizar remotamente com seus alunos, a fim de melhor compartilhar o conteúdo com eles, fazer essa partilha de informações e, ao mesmo tempo, construir um aprendizado dialógico. Mesmo em tempos de pandemia, em tempos de remotos, mais é necessário essa metodologia ativa, dar continuidade na prática de ensino. Nesse período remoto, onde os nossos educandos estão estudando em suas casas, não podemos apenas ofertar aulas expositivas, monótonas, devemos ofertar aulas práticas que coloquem os alunos na atuação, no compreender e no saber fazer. Então, nesse período, nós tivemos não somente a problemática de produzir os materiais didáticos, mas como nós iríamos fazer essa partilha, esse compartilhamento desses materiais didáticos. Então, foi desenvolvido um grupo na rede social Facebook, onde todos os materiais didáticos desenvolvidos por todos os grupos, porque como foi um projeto de extensão, teve uma quantidade de mais de 30 alunos, então os grupos de alunos que desenvolveram suas atividades pedagógicas fizeram compartilhamento de videoaulas e o compartilhamento dos jogos pedagógicos nesse grupo do Facebook, possibilitando que educandos de qualquer espaço, de qualquer cidade, de qualquer estado, possam ter acesso a conteúdos diversos referentes aos anos finais do ensino fundamental. Nesse período de ensino remoto e híbrido, foi extinguindo para os professores de formação a visibilidade de que é necessário desenvolver e estimular o interesse epistemológico dos alunos, mesmo de forma remota. Mas na nossa formação prática já é necessário desenvolvermos a visão de que na nossa atuação o docente irá estar atuando em diferentes espaços, e cada espaço tem a sua problemática específica, as suas carências, então é necessário o desenvolvimento de diversas alternativas para desenvolver e proporcionar um melhor aprendizado aos nossos educandos. Então, o meu grupo em específico, desenvolvemos videoaulas para alunos de 6º ano, como já tinha abordado, e escolhemos a temática de pré-história Brasil, pré-cabralino. Na elaboração das videoaulas, utilizamos o recurso de imagens para atrair melhor a atenção dos educandos, para não ficar apenas tópicos e leituras. E o nosso jogo pedagógico, nós pensamos na perspectiva de ensino presencial, quando nossas escolas estiveram funcionando normalmente, em alguns estados voltaram às aulas, desenvolvermos um jogo pedagógico de memória. Para o âmbito presencial, nós pensamos em colocar os nossos alunos na criação desses jogos, na criação das cartas em si.
As cartas, de um lado, estariam todas com o mesmo design para a história, e do lado oposto, uma quantidade X de cartas teria as perguntas e outra quantidade exata, a de perguntas, teriam as respostas, e os alunos faziam essa mediação, essa brincadeira, aprendendo de forma lúdica e, ao mesmo tempo, fazendo uma revisão final de todo o conteúdo que já vinha sendo abordado. Já para o ensino remoto, o professor ele consegue fazer essa atividade de jogo de memória num aplicativo, num programa como o PowerPoint, e na internet tem diversos aplicativos também que possibilitam o desenvolvimento dessas cartas, e em tempo real ele pode, através do Google Meet ou de outros aplicativos como o Zoom, dentre outros, fazer essa interligação momentânea com os seus alunos, fazendo que todos participem, possam extinguir, diante das carências que o professor consiga detectar a partir de respostas equivocadas ou respostas confusas. O professor pode novamente revisar esse conteúdo, mesmo de forma digital, ele vai continuar extinguindo os alunos a participarem, a continuar com a prática de pesquisas, que é essencial, principalmente no ensino de história. Bem, o estágio para os alunos de graduação proporcionou um momento sociável e a construção da visão da importância de que é necessário um planejamento prévio, tanto no ensino remoto quanto no ensino presencial. É necessário que o professor elabore seus planejamentos, seus planos de aula, planos de ensino, porque quando o professor chega na sala de aula, tanto virtual como presencial, com suas aulas organizadas, ele passa segurança para os seus alunos. Ele está mostrando aos seus alunos que teve um preparo, teve uma mediação, teve pesquisa, teve a observância das carências específicas das suas turmas. Então, ele atrai a atenção do aluno, mostrando responsabilidade. Com a responsabilidade que ele mostra, ele também ajuda a contribuir que os alunos também participem e desenvolvam também a responsabilidade dos discentes em sala. Nessa perspectiva, foi objetivado com um projeto de extensão mostrar aos discentes em formação, futuros docentes que estarão atuando em sala de aula, mesmo de forma digital ou presencial, porque nós sabemos que mesmo com o passar dessa pandemia, não vamos voltar ao passado, nós vamos dar continuidade. Os professores, nesse período, aprenderam, mesmo de forma rápida, mas aprenderam a se habituar, mesmo de forma híbrida ou de forma totalmente remota, a essa nova perspectiva de ensino. Então, esse ensino digital, essa prática pedagógica digital veio para ficar. Há tempos, nós já víamos a visibilidade do ensino à distância em cursos superiores. Hoje em dia, nós vemos essa possibilidade de ensino à distância na educação básica. Então, é necessário um professor comprometido, que mesmo de forma digital, ele coloque os alunos na prática da atuação discente, na prática de sala de aula. E isso é possível através de uma formação acadêmica adequada, que faça essa interligação, teoria da universidade com a prática da educação básica, que são as escolas, mesmo de forma digital. O projeto de extensão durou cerca de 2 meses, a construção da sequência didática, de videoaulas e a dos jogos pedagógicos foram todas nesse período, de forma sequencial. Nós tivemos as semanas adequadas para fazer cada atividade dessa sob a orientação dos nossos professores, executor e tutor virtual, mesmo nesse ensino remoto, e conseguimos fazer a divulgação e, através da rede social, nossas atividades, nossos materiais didáticos foi chegado a outras turmas. Professores souberam da nossa atividade e indicaram seus alunos para que eles pudessem
participar para que eles tivessem acesso aos jogos pedagógicos, não só jogos, como também quiz, nuvens de palavras, porque sabemos que os métodos aplicados a essa metodologia ativa e digital são diversos. Então, cada professor, ele melhor pode se agregar e apoderar desses métodos e produzir aulas diversificadas que colocam seus alunos na atuação. Espero que vocês possam ter compreendido o título da temática referente a todo o nosso projeto. Essas foram as referências utilizadas na construção da sequência do jogo pedagógico e na construção da produção do conteúdo de forma digital a partir das videoaulas divulgadas. Agradeço a atenção de todos. Obrigada, Vanir. Vamos então para a última apresentação, né, que é do Anderson Ferreira da Silva e da Caroline da Silva Oliveira, Reexistências, povos indígenas do Acre em plataformas digitais. Vocês têm 15 minutos também. Você está sem som, Anderson. Tá bom. Obrigado, boa tarde a todos e todas. Eu sou Anderson Ferreira, falo aqui do estado do Acre, o norte do Brasil. Vou colocar aqui uma janela para vocês. Então, desde já eu agradeço, né, a participação nesse evento tão importante e que eu conheci através das redes sociais, e penso que é uma contribuição muito importante para os pesquisadores, sobretudo, né, na área de história. O título do nosso trabalho é Resistências, povos indígenas do Acre em plataformas digitais, como já foi mencionado, certo? A nossa proposta, ela é traçar um percurso a partir das nossas experiências na pesquisa, né? A questão da iniciação científica, que a gente sabe que ainda é um processo elitista dentro da academia, mas que a gente pode, né, a partir dessas ferramentas, propiciar conhecimentos para, né, digamos, para uma amplitude maior das pessoas que no ensino de história, né. Então, para a gente entender um pouco desse projeto, é necessário entender que o Brasil, em sua grande extensão territorial, ele abriga 305 povos indígenas, até mais, né, de diferentes línguas, culturas e epistemologias. E isso faz romper com o conceito a eles dirigidos, índios, né? Lembrando que índio é um conceito errado, porque ele é genérico e ele suprime, né, as identidades. É um termo muito genérico. Se lembrar que a gente tem várias identidades, vários povos, né, populações tradicionais dentro do nosso país. Então, nesse ínterim, né, o estado do Acre, ele é localizado no norte do Brasil, especificamente na Amazônia Sul-Ocidental, e ele possui registrado, né, 16 povos indígenas, mas a gente tem mais de 16 povos aí na questão de tentar o registro através dos censos, né. Este fator é crucial e tem grande importância, principalmente nos estudos acerca da temática que envolve as comunidades originárias. O nosso projeto, que a gente participa, eu e a Caroline, o projeto, né, ele objetiva apresentar o desenvolvimento do projeto de iniciação científica, representações dos povos indígenas do Acre, nas plataformas digitais brasileiras. Esse é o nome do projeto de iniciação científica, certo? Então, que representação é essa, atrelado a essa pesquisa, né? Então, se a gente pensar que os povos indígenas são muito relegados na história do Brasil, como eles foram representados nos documentos que estão acerca, né, na Biblioteca Digital Brasileira, que estão na plataforma Memórias Reveladas do Sistema de Informação do Arquivo Nacional, né, e no Museu do Índio. Essas são as 3 plataformas que a gente pesquisa documentações acerca dos povos indígenas do Acre, mas
a gente não encontra somente do Acre, a gente encontra também aqui do Amazonas, né, uma amplitude generalizando aqui, pegando a Amazônia em si, a gente acha muitos documentos sobre esses povos indígenas. Então, gente, as nossas referências teóricas, para o embasamento desse trabalho, elas estão em Almeida. Almeida, a professora Maria Regina Celestino de Almeida, que é alguém, nós somos afins aqui, né, na questão das pesquisas em história, e ela busca trazer a percepção do indígena enquanto um protagonista na história, né, pensando a sua atitude, a sua atuação, não somente num contexto de subordinação ou passivo, né, nas questões das reproduções coloniais, mas tentar buscar ver o índio enquanto saindo dos bastidores para entrar no palco, né, da ação. Então é a partir disso que é possível entrever os povos indígenas, desde a sua representação, às suas resistências e reivindicações. É o que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, porque a gente sabe que no Brasil os povos indígenas têm relegados os seus direitos desde o contato, né, desde a invasão, lembrando que o conceito de descoberta ele é refutado, né, deve ser refutado por nós pesquisadores em história. E aí, dentro desses resultados, discussões, o nosso projeto de iniciação científica, ele que é orientado pela professora Tereza da Cruz Almeida, né, Tereza Almeida Cruz. Anderson, Oi. A sua apresentação não tá rodando. A gente está parado na primeira tela. Eu não sei se você está mudando aí. Eu estava mudando. Eu acho que ele tá, Anderson, ele tá no próprio PowerPoint mesmo, porque a gente tá vendo a visualização de edição, sabe? Será que se você clicar 2 vezes nesse 6... É no 6 que você tava? Isso. Você clicou 2 vezes? Vamos ver se vai. Eu coloquei no modo apresentação de tela. É que eu acho que se você colocou a guia do PowerPoint mesmo, vai aparecer só a tela do PowerPoint. Ah, tá. Ele vai abrir a guia em outra, entendeu? Entendi. Eu vou colocar aqui. Então, gente, eu vou colocar aqui a tela inteira, tá? Ok. Tudo certo, né? Então, agora, aqui... mas continua no PowerPoint. Agora sim. Sim. Muito bom. Tá bom, então essa é a história, né, no ensino remoto. Mas, enfim, gente, eu falei dos referenciais teóricos, né, estou entrando agora nos resultados e discussões. O nosso projeto, ele vem desde agosto do ano passado. Então, a gente vem estudando os materiais, a gente estuda os referenciais teóricos, né, João Pacheco de Oliveira, a gente estuda Maria Regina Celestino de Almeida, né, tratando acerca das questões indígenas. E essa pesquisa, ela também busca um viés decolonial, né, pensando o rompimento com essas epistemologias eurocentradas. E aí eu já falei, né, na questão de entrar nos resultados das discussões, eu e a Carol ficamos responsáveis, ela ficou responsável por algumas pesquisas na plataforma da Hemeroteca Digital e eu no Museu do Índio, né, e essas são algumas das matérias encontradas já também por outros concludentes da iniciação científica. E aí, né, por exemplo, dentro desse processo de resistência, né, enquanto indivíduos agentes que tentam se autodeclarar, se autoafirmar, para romper esse processo de colonização mesmo, então a gente tem aqui, por exemplo, uma das matérias que dizem índios também querem participar, né, da questão da reforma agrária, lembrando que esse termo índio, a gente refuta, mas ele é o que está nas matérias, e que a gente está em constante evolução, digamos, no campo teórico, mas aí a gente tem, por exemplo, outra matéria que é índios cobram do governo mais atenção nas aldeias aos problemas da saúde. Então a gente vai tendo, assim, uma participação
indígena dentro dos processos de reivindicação. E aí, outros documentos que a gente encontra são povos indígenas querendo, né, querendo educação, querendo demarcação de terra, ou autodemarcando as suas terras, e aí são processos mesmo de busca de rompimento com essa estrutura colonial, porque aqui no Acre, por exemplo, a gente teve um processo muito grande, um processo seringalista muito grande. Então, denominou-se paulistas, né, pessoas que vinham do sul, do sudeste, até mesmo do centro-oeste, para a nossa região, para explorarem as terras, né? Então, esses paulistas que vinham, né, ocasionaram grandes embates com os povos indígenas, e aí é toda uma história que a gente vai estudar a partir dos ciclos da borracha, né, pensando esses povos enquanto agentes que lutaram, né, em prol da defesa das suas terras. Outra matéria é na luta pela sobrevivência, a resistência organizada. Lembrando que os nossos resultados ainda são parciais, a gente analisa, né, a gente faz uma junção, um banco de dados, a gente escreve do ladinho o número da matéria, o nome do jornal, a síntese da matéria, a gente vai colocando isso. Né? E aí outra matéria, na mira das mineradoras, os povos indígenas resistem, né? Pegando aí mais a Amazônia. Do Porantim, né? Então 3 jornais que eu apresentei aqui a vocês, foi a Gazeta, o Porantim, e a gente também tem o Repiquete, que é Índios do Acre reclamam terra e saúde, e índios denunciam seringalistas. Os nossos materiais, eles são encontrados principalmente na década de 80, né, do ano de 1980. E aí a gente encontra bastante matérias que tratam sobre esses povos e suas reivindicações. Né? Por isso que a gente tenta trazer essa perspectiva de resistência. As nossas considerações, elas, né, são parciais ainda, como eu falei, e elas possibilitam entrever a escrita dos jornais dirigidas aos indígenas, as suas necessidades principais e o seu protagonismo. Marca de uma história do Acre ainda a ser escrita. Né? A proposta aqui é ensino digital, mas a gente não querendo perder essa oportunidade, a gente intersecciona porque, enquanto alunos de graduação, eu e a Carol, no 8º período já do curso de História aqui da UFAC, enquanto futuros professores, a gente faz abordagens, né, e a gente sistematiza materiais que eles possibilitam a gente aprender sobre a história do Acre, mas não a história dos cânones, né, mas a história que foi relegada, a história que é pouco enfatizada, a história indígena. E aí, quando a gente vai ver a história indígena, muitas vezes a gente só pensa que eles foram agentes. A historiografia nem cita os povos indígenas como agentes, né, mas simplesmente como subordinados. E aí a gente pensa, e aí quando conta sobre a história indígena, é uma história indígena que surge a partir do progresso e a partir da chegada do homem branco, né, nesses recantos amazônicos. E aí é uma história que precisa ser escrita, é uma história que é muito importante, né? A gente tem mais de 16 povos indígenas, e aí a gente consegue aprender essa perspectiva e levar para os nossos futuros alunos, né? Imagina, esse conhecimento todo não vai ficar só com a gente. A gente trabalha também com a produção de materiais, a gente está escrevendo, para finalizar já o projeto que termina agora nesse mês, a gente está escrevendo um artigo, né? A Carol está falando sobre a representação dos povos indígenas do Acre nos jornais, dos movimentos indígenas, e eu estou falando sobre o posto do Serviço de Proteção Indígena, ao Índio, né, que era o SPI, fundado lá em 1910 e que depois virou FUNAI na ditadura. Mas é isso, a gente vai aprender, vai passar esses conteúdos para os nossos alunos. No futuro, a gente também pode interseccionar essa pesquisa com o ensino de história, levando a importância dos museus para a sala de aula, né? Os museus virtuais, problematizando a importância dos museus materiais, né? As nossas bibliotecas, os nossos acervos de pesquisa que são, hoje no Brasil, lamentavelmente, são deixados de lado por uma política que ela é muito negacionista e
não preza pela educação nem pela ciência, né? Então, a gente buscando esses resultados, a gente consegue levar para os alunos um ensino de história também, que tem a ver com o ensino digital, que a gente vai problematizar essas competências dos povos indígenas para uma sociedade que ela é muito, muito racista, né? Muito discriminatória. E aí falar de povos indígenas é falar, sim, de resistência, como a gente tratou no título do nosso trabalho. Então é isso, já para terminar, eu agradeço e muito obrigado pela oportunidade. As nossas referências, né, são algumas das que eu coloquei para embasar esse resumo. Goldin, A Invenção da Amazônia, é um livro muito importante, é um dos livros mais importantes para a questão da Amazônia. E como eu falei, a gente também busca trazer a perspectiva decolonial, né, para o nosso trabalho, para tentar romper com um eurocentrismo mesmo na pesquisa, na academia. E aí o professor Boaventura de Souza Santos, né, também que fala sobre o pensamento pós-abissal, né, para além do pensamento abissal, das linhas globais, é uma ecologia de saberes. E aí também Almeida, que é a nossa orientadora, que fala sobre o protagonismo e resistência do movimento indígena no Acre. É isso, gente. Obrigado, tá? Obrigada, Anderson. Primeiro, antes de abrir, eu queria agradecer aos 3 apresentadores, né, aos 5 jovens historiadores, e dizer que parabéns, vocês mantiveram no tempo, né, geralmente é difícil se manter no tempo, mas todo mundo conseguiu cumprir dentro dos 15 minutos. A gente vai abrir para questões, então quem tiver questão pode mandar aqui no chat, ou pode levantar a mão. Eu tenho 3 coisas que eu queria, na verdade, uma coisa para cada um. Então, para o Pedro, se os 3 quiserem abrir a câmera só para a gente poder visualizar vocês, os 3 juntos, para as respostas, né? Para o Pedro, eu queria perguntar se vocês projetaram, se vocês tiveram, que para mim não ficou claro, experiência de aplicação desses games, né? Perfeito. Tá, A gente aí... teve, sim, antes da pandemia, a gente teve a possibilidade de aplicar no colégio de aplicação da própria universidade, e a gente também teve a sorte que, ao lado da nossa escola, da nossa universidade, tem outra escola estadual, né, Almi do Guaraná. Então, a gente também aplicou com os alunos lá do ensino fundamental, e a gente pôde tirar alguns dados, algumas experiências e até mesmo refinar. E agora, nesse novo ano, como eu falei na apresentação, a gente também teve algumas oficinas de ressignificação, né, das plataformas do Google, né, o próprio formulário e tal, e também a gente fez a aplicação do jogo com eles, né. Claro, são dados que como a gente fala no game design, né, que são os jogos betas para a gente lapidar o jogo final, né. Então, a partir desses dados, a gente agora já tem material final, né, em processo de patente. Para a Vanir, eu queria só, assim, eu fiquei com uma dúvida, na verdade, sobre que a proposta de vocês é a construção de uma proposta didática, né, para ser utilizada, talvez seja o mais ideal, não é tanto, praticamente no ensino híbrido, que é o que a gente está vivendo agora, né, então ela tem essa vertente que é fazer online, mas ela tem essa vertente que é para das crianças, por exemplo, montarem os jogos. O que eu fiquei em dúvida um pouco, que eu queria que você explicasse um pouco melhor para a gente, vocês gravaram as videoaulas, então o tema foi lá, América Cabralina, né, o Brasil antes de Cabral, e aí, para as crianças, qual é a exigência? É só ver a aula, só entre aspas, né? É ver a aula, o professor também aplica uma aula, eles têm uma proposta de pesquisa. Eu queria que você explicasse um pouquinho mais, que a hora de aplicar, eu gosto da coisa da aplicação, que é do ir para a sala de aula, já deu para perceber, né? Então, na hora de propor a aplicação, como é uma sequência didática, deve ter uma proposta de aplicação,
quais as outras, ou se existem outras ferramentas que as crianças têm que acessar, além da videoaula, para poder construir esse material, seja ele na carta feita no papel, em sala de aula presencial, seja ele nas plataformas online. Eu queria um pouquinho que você me explicasse esse ponto da proposta de vocês. Bem, a nossa proposta, como foi uma atividade desenvolvida na prática de estágios, nós não direcionamos para uma turma em específica. A gente não produziu a videoaula e já vamos direcionar para aquela turma. A gente deixou as videoaulas divulgadas na rede social e alguns professores que tiveram acesso utilizaram as videoaulas aplicando para seus alunos, como uma forma, assim, de revisão conteúdo, já que foram videoaulas de até 20 minutos. Então, foi uma espécie de revisão. E os jogos pedagógicos que a gente desenvolveu com o intuito de os alunos em um ensino presencial construir e num ensino remoto ou híbrido, eles brincarem virtualmente com seus professores, é uma atividade avaliativa. A parte de construção, os alunos estariam sendo avaliados pela a criatividade, a ludicidade, a participação em conjuntos. E no ensino remoto, o mesmo intuito, e a avaliação seria uma forma de o professor também avaliar as suas próprias aulas. Caso seus alunos conseguissem desenvolver a atividade de forma mais fácil, é uma forma de demonstrar que eles compreenderam a temática. E se eles mostram dificuldade no encontro das respostas, é porque ainda restaram dúvidas e carências. Aí é uma forma de fazer uma avaliação conjunta, educandos e professor. Tá. Eu vou fazer mais uma pergunta para você, já encaixada nessa. Você disse que o vídeo foi para as redes sociais, né? O jogo também foi? A foto do jogo a gente já deixou incluído no término das videoaulas, como atividade, uma proposta. Isso. Tá. E vocês, eu não sei, vocês pensaram em mapear ou mapearam o retorno desses professores que usaram? Ou não pode não fazer parte da sua proposta, que eu acho super interessante, se não pensar nisso, né? Quer dizer, você sabe que eles utilizaram, mas vocês programaram algum tipo de formulário, alguma coisa de resposta dessa utilização? Vê só, essa etapa não ficou sobre nossa responsabilidade, ficou sobre a responsabilidade do organizador do projeto, que é o nosso professor responsável, essa parte do retorno. Aí eu não posso fazer uma afirmação de qual método ele utilizou, porque não foi sobre responsabilidade dos graduandos, foi sobre responsabilidade do professor, essa é a etapa final. Tá, nós só divulgamos e ele ficou responsável. Mas tem, então, uma proposta desse retorno, é isso. Porque seria interessante esses resultados, eu acho que tanto do Pedro, né, em algum momento juntar tudo isso e mostrar isso como uma experiência e o resultado que ela deu, quanto no seu trabalho, né? Então, só coisas que eu gosto muito de ver o resultado das coisas na sala de aula, então, para mim é uma coisa que sempre vai pegar de perguntar. E para o Anderson, como o projeto dele, ele tem essa outra, primeiro que é isso, é tratar com indígenas, né, é uma coisa que tem muito ainda a se fazer nesse trato, né, e aí eu fiquei me perguntando assim, se eu entendi direito, a proposta de vocês é resgatar essa atuação indígena, né, a partir dessas notícias de jornal no Acre, né, vocês fizeram algum tipo de entrelaçamento ou tem proposta com a atuação de outros grupos fora do Acre? Porque eu pensei, vocês estão trabalhando com a Hemeroteca é uma coisa fantástica, né? Ela tem lá, você joga um termo lá, eu quando estava fazendo meu doutorado, eu joguei um termo e descobri que tinha 6.000 citações da pessoa que eu estudava, eu quase morri louca. E aí você tem que filtrar. Mas aí eu fiquei pensando, porque assim, talvez não nesse momento do processo, mas
você usou jornais, eu fiquei muito assim, na década de 80, 86, 87, que é um momento que você tem uma grande movimentação indígena, né, por lutas de direito, inclusive no processo da Constituinte, né, então, eu fiquei pensando se vocês têm isso, ou se não tem, né, uma coisa para se pensar, porque, como você disse, é múltiplo, né, e é lógico que você está estudando, você tem um recorte local, mas eu acho que o seu recorte temporal, ele dá uma ampliação dessa proposta de observar essa movimentação indígena, né, porque é um período em que essa luta, ela começa, não que ela não existia antes, ela começa a aparecer mais na imprensa, exatamente porque é o momento que a gente está nessa discussão da Constituinte, né? Então, eu acho que é uma coisa que eu queria saber se vocês pensaram nessa posterior, que eu sei que primeiro a gente faz o que a gente quer, ou se vocês já estão fazendo, né? E se vocês têm uma proposta, como você disse, que é para usar em sala de aula, mas eu acho que precisa de uma proposta de divulgação, né? De organizar esse trabalho para permitir que outros professores tenham acesso a esse material, né? Acho que é um pouco essa proposta da gente pensar no ensino digital também nos dias de hoje. A gente tem uma ferramenta quando a gente trabalha com ensino na rede, né, no mundo da internet, e que é o espaço que a gente, como professor, tem que assumir, e tem que começar a tomar esse espaço. Começar, não, acho que a gente já está tomando há um bom tempo, a gente só às vezes se atrapalha um pouco, porque é isso, nem todo mundo tem essa formação que vem do SESI, que vem do Senai, que é técnica, a gente apanha um pouco, mas se vocês têm essa proposta, se não tem, então fica mais como uma coisa que eu acho que isso é uma grande, assim, é o pulo do gato da sua proposta de projeto, né, é divulgar isso e colocar isso na mão de professores não só do Acre, não só da região norte, mas principalmente fora, porque, assim, eu conheço algumas pessoas no norte, né, eu conheço algumas pessoas no Acre, e eu sei que, uma vez eu ouvi, o que vocês colocam, eu ouvi de uma professora de Cruzeiro do Sul, né, sobre uma pergunta na Olimpíada de História, ela falou assim, olha, isso que vocês estão perguntando como uma coisa exótica, vamos dizer assim, não foi esse o termo que ela usou, mas era essa coisa que a gente não está acostumado, é o nosso dia a dia, e aí a gente tem um impacto, né, do quanto talvez fora do Acre a sua pesquisa tem um grande peso na formação de outros professores. Perfeito, professora. Eu acho que eu vou sair daqui com mais, com mais vontade de fazer do que já tem feito, né, gente? Sobre a proposta de demais estados, a priori a gente está seguindo a delimitação do projeto, né? Que a coordenadora é a professora Tereza. Ela é professora do Centro de Filosofias e Ciências Humanas aqui da Universidade Federal do Acre. E aí o projeto delimita o estado do Acre. Só que aí, pensando que, quando a gente vai tratar do estado do Acre, a Carol encontrou muitos materiais nos jornais. E aí eu que fiquei com o sistema de informação e o Museu do Índio, eu já não consigo trabalhar com tantas imagens, eu consigo trabalhar mais com escrita. E aí, dentro da proposta que é dentro do Acre, a gente percebeu justamente, eu percebi, né, e aí eu conversei com a orientadora, essa necessidade de ampliar futuramente para a Amazônia, né, pensando que a gente tem... Porque quem pensa fronteira somos nós, o homem branco, né? E aí, pensando o indígena, antes desse processo colonial, não tinha a fronteira que tem hoje. Para eles não tinha Acre, não tinha Peru, não tinha Bolívia. Era Ábia Ayala, né, que se chamava. Ou então Pindorama, o Brasil. E aí, pensando na escrita do artigo, como eu e a Carol estamos escrevendo, eu encontrei um serviço no Museu do Índio, encontrei materiais sobre o serviço de proteção ao índio, já na década de 1920, né, até
a década de 1930. E aí a gente já consegue expandir, porque eu encontrei materiais assim riquíssimos que falam das solicitações dos povos indígenas. Quem não sabe, o SPI era o Serviço de Proteção ao Índio, que quando o Brasil queria uma identidade nacional homogênea, que é essa balela toda, então eles vinham com a proposta de aculturar o índio, né? E aí a proposta era de integrar os serviços de proteção indígena, porque muitos dessas populações, elas eram mortas por seringueiros, né? Eram trucidadas mesmo, espoliadas. Muitos paulistas, né? Como eu falei, o termo paulista, eles chegavam ao Acre, tomavam as terras, iam no cartório, assinavam uma grande porção de terra que tinham várias comunidades indígenas e mandava bala para tirar essas populações. E aí eu encontrei esses materiais de várias comunidades, vários povos indígenas que tem aqui no Acre, que estavam também no Amazonas, no serviço de proteção indígena. Então, pensar assim que não tem fronteira, né? A gente que pensa fronteira porque a gente pensa nos cânones coloniais, né? No pensamento moderno, ocidental. Mas aí encontrei, professor, essa especificidade, o Amazonas, e era a pesquisa só no Acre. Sobre a proposta de ensino, eu acho que é um desafio que eu e a Carol, com a nossa orientadora, vamos sair daqui para formular isso para os nossos professores. Porque a gente tem um estado do Acre que ainda é muito preconceituoso com as suas próprias comunidades. A senhora citando aí que faz parte do nosso dia a dia, né, a gente consegue, assim, ver indígenas na cidade, consegue ouvir muito, mas a gente ainda não é aberto para respeitá-los, né, na sua diversidade linguística, né, na sua diversidade étnica. É uma proposta que eu e a Carol vamos ter que levar aqui para que as pessoas acessem isso, né, trabalhar com esses materiais na sala de aula, trabalhando os povos indígenas com jornais, né, e aí tem outros materiais, tem os materiais do SPI, que são solicitações de materiais para cuidar dos indígenas. Desculpa estar passando um caminhão aqui. Mas é isso, gente. Eu acho que esses debates são cruciais porque a gente só consegue galgar. Assim. Então, espero que eu tenha respondido pelo menos um pouquinho. Obrigado. Sim, respondeu sim. Gente, vamos. Eu fiz as minhas perguntas, estou feliz com as respostas. Está aberto para perguntas, até agora ninguém se inscreveu, aproveita, a gente tem tempo, dá para fazer a pergunta, é só levantar a mão, quem quiser falar, quem não quiser é só mandar pelo chat. Sou eu, Leca. É a Marina, eu estou vendo aqui, a Marina abriu. Gente, não é uma pessoa chamada você pega, sou eu mesma. Olá, gente. A todos vocês três, que prazer poder ter essa conexão com universidades diferentes, a gente poder se conhecer aqui, né? Eu acho que acaba sendo essa oportunidade que o remoto faz pra gente, sabe? Fica mais fácil a gente se encontrar. É um prazer do fundo do meu coração, é muito legal ver projetos que se conectam, né? Eu acho que isso é uma coisa muito legal. Eu lembro no início da minha graduação na Unicamp, a primeira vez que eu vi um projeto de gamificação de história foi com tabuleiros, e também tinha muito a ver com Harry Potter. Nossa, foi uma coisa assim, quando a gente encontra mundos muito diferentes. E o que eu tenho a dizer é uma pergunta para os três, na verdade, que eu queria entender mais a relação dessa gamificação com o que pode ser uma avaliação. Eu entendo, por exemplo, acho que na apresentação da Alvani ficou bem explícito a relação com o processo do cotidiano da escola mesmo, né? Você falou que com os professores vocês estabeleciam o que seria um plano de aula, né? Esses padrões. Mas vocês acham que esse ensino digital ou a gamificação de algum tema da história é um bom jeito de avaliar o estudante, ou nesses projetos sendo elaborados, acham que é mais um ponto de partida para discorrer um assunto? Até que ponto
dá para substituir uma prova, por exemplo? Aí o Anderson, para adaptar na relação da pergunta dele, você acha que utilizando os jornais, ou mesmo o que você falou, o que você e sua colega de iniciação científica querem trazer, que é trazer uma história que questione esses cânones, né, e que fale mais sobre a agência, você acha que também isso pode ser avaliado de alguma forma? Como você pensa em levar isso na sala de aula? Basicamente isso. Eu não sei como é que vai ficar para cada um responder na ordem, talvez na ordem de apresentação seja melhor. Pode ser, então, eu posso começar, então. Obrigado pela pergunta, né? Muito bom, muito boa pergunta. Quando eu e a Júlia, a gente estava discutindo, né, junto com a professora Janaína, a gente pensava muito, né, quais são esses 2 pontos que você perguntou, eram os pontos que a gente ficava sempre debatendo, né? Eu acho que nesses 2 anos, a resposta atual, né, como falava o grande Raul Seixas, a gente é uma metamorfose ambulante. A resposta de hoje que eu daria para você, e baseado também na Júlia, porque ela mandou uma colinha para mim no WhatsApp, essa questão das escolas inovadoras, né? Essa questão da identificação, porque a gente trabalha muito com a história do jovem, né? Do jovem sergipano e das histórias que formaram o nosso grande pequeno estado, né? E a gente percebe que esse jogo ele pode ajudar, sim, pode ser uma questão avaliativa também, né, de processo, né? Porque como é que esse jovem vai responder as questões? Porque muito do jogo, muito do progresso é o aluno que vai formar, né? E o professor só vai analisar como está indo o rendimento desse jovem. E as escolas inovadoras estão entrando dessa forma assim, né? Ver como está o rendimento do aluno a partir que vê como esse aluno está se desenvolvendo, traz uma abordagem específica para aquele grupo de alunos e seu desenvolvimento. Eu diria então que é isso, né? Ela faz parte de um processo, de uma aprendizagem diferenciada a partir da identificação do seu aluno, né? É isso. Obrigado. Bem, agradeço também pela pergunta e referente a ela, eu acredito sim que o jogo pedagógico ele pode ser um material utilizado para avaliação dos seus alunos ou um processo avaliativo desde o início, que quando o nosso orientador do nosso projeto de extensão ele pediu que elaborássemos a sequência didática, ele já deixou claro a necessidade de pensarmos nessa aula e ao término dessa aula como iríamos fazer essa avaliação dos educandos, sendo aplicável e do professor, de acordo com a sua aula desenvolvida, porque as aulas não são paradas e elas não tem como a gente dar a mesma aula em turmas diferentes. Cada turma tem a sua especificidade, então a gente vai adaptando. E a gamificação, o jogo pedagógico, é uma forma de atrair o raciocínio do aluno, como o nosso colega falou, Pedro, aqui. Também através da ludicidade a gente contribui para que a nossa sala de aula, virtual ou presencial, se torne um ambiente inovador, que coloque os alunos na prática do fazer. Quando o aluno só observa, talvez aquela aula possa ser um pouco desestimularizada. E quando o aluno ele é incluído, e o porquê não avaliar ele se ele está sendo incluído. Então, a gente, na área docente, a gente já utiliza o recurso da inclusão do aluno e, ao mesmo tempo, avaliando ele de uma maneira leve, divertida, lúdica e contribuindo com o ensino-aprendizagem dele. Espero que eu tenha respondido adequadamente a pergunta. Então, eu não sei teu nome, se é Peg. É Marina, faltou minha apresentação, é Marina. Prazer. Tá bom, Marina. Prazer. Então, eu fico pensando assim que a sua pergunta é muito pertinente, né? Se pensar a universidade enquanto promotora de conhecimento para a sociedade, né? Esses dias eu ouvi uma dos nossos professores falando, poxa,
o ensino é público, né? Mas a sociedade está pagando para que vocês estudem e retornem com esse conhecimento, que é assim que a Alvani está fazendo, o Pedro está fazendo, e que assim eu também tenho o desafio de fazer com a Carol. E aí, pensando essa produção de conhecimento, a gente primeiro tem que quebrar esse academicismo, né? Eu não vou chegar com material didático pensando todo um fazer acadêmico para passar para professores que já estão extremamente cansados de 10 turmas, ou várias outras turmas, outras demandas, sequência didática, porque sequência didática dá trabalho para fazer, né, Alvani? Se você quiser ter uma aula bem feita, a sequência didática é um ótimo caminho. E aí eu penso assim que a gente pode fazer um material didático, quem sabe um e-book, pensando na editora da nossa universidade, material didático com esses recortes desses jornais, como abordar na sala de aula, né? Uma proposta de atividade. A gente pode pensar uma proposta de joguinho também, quem sabe. Pensando também, para trabalhar os povos indígenas, a gente já tem um joguinho que não é nosso, mas é de um indígena aqui do Acre. Se vocês quiserem pesquisar depois, o nome do jogo é Game Ruricuim. E aí, esse game, ele tem vários estágios para vocês trabalharem aí na sala de vocês. Nas aulas de vocês, quando for trabalhar sobre o ensino de história dos povos indígenas. E esse game é por fase, ele vai passando, em cada fase vai contando as histórias do povo Runicuim, que é o maior povo do estado do Acre, né? E aí a gente pode trabalhar com esses games, mas assim, a priori eu consigo pensar essas coisas. Ou quem sabe, num sentido mais assim, profissionalizado, né? Pensar a produção de vídeos, contando sobre esses documentos, contando sobre as histórias, né? É um desafio, eu sei que é um desafio muito grande, mas não impossível. Espero que eu tenha respondido. Obrigado. Eu que agradeço pelas respostas. Anderson, coloca o nome aqui para a gente, porque a gente não é muito versado em nome, pelo menos, de populações indígenas, né? E aí a gente vai tentar escrever lá no Google, capaz de não sair. Gente, mais pergunta? Enquanto ninguém faz outra pergunta, eu vou só fazer um comentário que tem a ver com a pergunta da Marina, que na verdade vocês falaram isso, mas talvez seja sintetizar um pouco. Usar o game como avaliação, ele faz parte exatamente do que o Pedro falou, de pensar o ensino de história como um processo de construção. Né? Então, o game como uma ferramenta didática, uma ferramenta de avaliação, ele só funciona se ele for pensado dentro desse processo de construção de conhecimento pelo aluno, com o auxílio do professor, com a mediação do professor. E aí eu acho que ele sim tem, acho que ele tem um papel que não só pode, mas ele deve ser visto como uma forma de avaliar. Porque é uma coisa que a Alvanir falou, às vezes você cativa o aluno com um game e ele nem percebe o quanto ele está aprendendo. Né? Que isso é uma coisa, porque as pessoas têm uma visão de ensino, muitas vezes, como uma imposição desses conteúdos acadêmicos, né? Com aquele monte de coisa que é produzido ex-escola, e que o professor tem, às vezes, uma demanda para ir para discutir esses temas, e que muitas vezes você propõe um jogo, que seja ele um jogo de memória, que seja ele um jogo de conhecer o patrimônio em volta da cidade, que seja conhecer essa população indígena ou outro tema, em que ele se envolve, e aí é aprender a aprender, que é o que a Vani falou. Na verdade, só estou sintetizando o que vocês falaram, né, porque é muito pertinente para a discussão do ensino digital. Né? O ensino digital ele tem que trazer essas propostas que casem o dia a dia do professor, né, com uma proposta de conteúdo, e eu vou chamar de conteúdo, que é aquele que é o programático, com
muito embasamento, propõe a pesquisa, sim, com leitura do professor de bons livros, com uma boa sequência didática, mas também com propostas que tragam o aluno para querer aprender aquele conteúdo, né? E aí, se ele está dentro de um jogo, é isso, às vezes ele constrói um percurso no jogo que ele nem percebe o quanto ele aprendeu, ele só vai perceber lá na frente, né? Mas o professor consegue perceber quanto o aluno dele aprendeu. Então, é aí que ele serve como avaliação, né? Então, eu acho que fica um pouco, só para resumir um pouco o que vocês falaram. Mais pergunta, gente? A gente ainda tem aí tempo para perguntar, aproveita. Mãozinhas, mãozinhas? O pessoal tá tímido. Ah, eu que levantei a mão, gente, desculpa, sem querer. Eu só cliquei aqui para ver se estava a mãozinha. Não quero, já fiz a minha pergunta. Senão só eu vou perguntar. Eu sei que eu falo muito, mas... Vocês também podem fazer pergunta para os colegas, viu, se vocês tiverem. Ah, o Pedro Henrique ali levantou a mão. Ah, Pedro. Eu queria perguntar para os colegas quais foram os pontos que eles acharam mais interessantes em suas pesquisas e também quais eles acharam mais difíceis, né, na elaboração delas, né? Bem, o ponto mais difícil que a gente, na elaboração do nosso projeto, achou foi desenvolver em um curto espaço de tempo um projeto que a gente pode levar ele para outras cidades, estados, já que a rede social permite essa interligação completa. Mas um ponto forte que a gente achou e importante é trabalhar com a criação de materiais pedagógicos, é que desde a nossa etapa de formação, a gente, enquanto graduandos, tendo essa visibilidade que no ensino de história, a gente necessita de ampliar a nossa visibilidade para novos métodos ativos de aprendizagem em sala de aula, fora da sala de aula, é fundamental. Quando o professor ele já desenvolve essa visão na sua formação, na sua atuação, ele vai procurar deixar a sua aula inovadora, ativa e dar continuidade. Não ficar o ensino pautado todo ano repetindo a mesma coisa. Eu sei que muda-se as turmas, muda-se os alunos, mas é necessária a adaptação do professor, ele se inovar, ele pesquisar novos métodos, nova atuação. E os métodos pedagógicos, eu sei que a gamificação, há tempo já vem sido utilizado como recurso pedagógico, mas ele sendo adaptado e utilizado novos meios com ele, cria-se caminhos e percurso de contribuição para o aprendizado dos alunos. Eu acredito assim. E sobre essas problemáticas, né, de pesquisa e dos pontos interessantes foi primeiro, a problemática foi muito material. Tem muito material e aí você tem hora que é muito cansativo você ficar atrás, né? Mesmo que tenha palavras-chave, por exemplo, a hemeroteca digital, ela dá a oportunidade de você digitar uma palavra-chave. Por exemplo, eu e a Carol íamos lá, Acre, ou Runicuim, que é um povo, ou indígenas do Acre. Aí aparece, mas muitas vezes aparece muito. E aí você tem que ter esse cuidado com a seleção desses materiais, de você arquivar, né? A gente coloca no nosso banco de dados, que é coisa básica mesmo, no nosso computador, nas nossas tabelinhas. E aí um ponto interessante que eu achei foi sobre o serviço de proteção ao índio. Por que eu falo tanto de serviço de proteção ao índio? Porque no Acre não tem pouquíssimos materiais falando sobre o serviço de proteção ao índio. E aí, quando eu encontrei esse material, fiquei super feliz, pensando de ampliar esses conhecimentos para outras pessoas. Só que aí foi quando eu vi que tem essa relação entre Acre e Amazonas, que é uma problemática que eu preciso resolver. É um problema ainda, eu tentar colocar esse conhecimento assim, de forma, poxa, eu tô no Amazonas, tô com documentação do Amazonas, mas esse posto indígena fica próximo ao Acre, então é problematizar isso nesses materiais. Mas no mais foi maravilhoso encontrar essa diversidade, esses materiais.
Assim como eu acredito que foi para vocês, né, os jogos e essas ferramentas didáticas que, para concluir minha fala, eu acho que enquanto professor de história a gente está num desafio, né, extremamente grande, porque tentam boicotar o nosso ensino, né, as ciências humanas estão cada vez mais atacadas no nosso país, e nessa pandemia a gente teve que nadar dobrado para fazer com que o aluno prestasse atenção, né, eu também estou nas disciplinas de estágio supervisionado, o jogo é uma ferramenta essencial para a gente conseguir que o aluno preste atenção, porque não tem como, imagina você passar algumas horas, muitos alunos e nem muitos, né, muitos deles aqui, a realidade do estado do Acre, não tem, gente, internet. Imagina como é que a gente, e aí pensar, né, como é que a gente consegue pensar a gamificação para os alunos baixa renda, né, que eu acho que é outra problemática para a gente. Mas é isso, gente, obrigado, tá bom? Eu não abri meu microfone. Nayara, pode fazer a sua pergunta. Boa tarde. Eu não sei se está ligando a câmera, já foi. Meu nome é Nayara, né? Eu sou estudante de História também da UFO, da Universidade de Uberlândia. E aí eu tenho uma perguntinha que é mais geral mesmo para os três, que seria assim, eu percebo que existe uma necessidade, né? E uma pesquisa historiográfica, uma pesquisa histórica por detrás de todo o trabalho de vocês, nos campos diferentes, né, de pesquisas diferentes. E aí a minha questão é mais no sentido de como vocês acham que esse trabalho elaborado, né, ele conseguiria chegar mais na educação básica, assim, por exemplo, a Alvani falou do estágio, né, então está relacionado ao professor aqui que está ligado ao estágio. O Pedro, ele falou sobre a aplicação num colégio de aplicação, que a gente sabe que é um colégio federal, que geralmente tem uma ligação maior com a universidade mais próxima, e o Anderson falou, né, que é preciso levar isso para o ensino, e até que é, assim, sensacional, concordo mesmo com o que a Leca falou, de pesquisa, assim, é uma coisa que se levar para a sala de aula também é sensacional de pensar, mas como talvez levar um pouco para um pouco mais distante, né, desses profissionais de educação que estão desgastados, que às vezes pegam o que está ali no Google, que a gente vê que tem muito dessa produção sem essa elaboração. Eu vejo, assim, a gamificação do Pedro, por exemplo, ali do projeto deles e da Júlia, né, sua colega, que é uma coisa, assim, que eu não tenho nenhuma habilidade com essas coisas, assim, eu fico impressionada mesmo, e eu fico com uma angústia, porque eu vejo que isso não chega muito no professor que está muito cansado, que ele quer levar alguma coisa, às vezes ele quer levar uma questão, seja, sabe, alguma coisa da internet, e ele vai e pesquisa no que está ali, no que está mais próximo, e o que às vezes o que está mais sendo comentado, o que os alunos estão vendo mais, é mais esses aplicativos com pergunta e resposta pronta, com coisas assim, sem muito pensar, sem às vezes pensar o local, mas assim, pensar uma pergunta sobre a Segunda Guerra Mundial, dando um exemplo assim, aleatório, e a resposta é muito sem nenhum tipo de contextualização, e aí eu queria saber o que vocês acham desse desafio e de como talvez o projeto de vocês, né, pudesse chegar um pouquinho mais longe. Eu vejo já nesse evento aqui já uma oportunidade, que a gente está em todo lugar do Brasil, né, falando sobre isso, então assim, já é um caminho, mas pensando principalmente no professor do dia a dia, do cotidiano da educação básica. O que vocês acham disso? Então, deixa eu começar então, obrigado. Obrigado pela pergunta, Nayara, muito, muito importante. Na verdade, essa é a pergunta que todo dia bate na minha cabeça, na cabeça da Júlia, na cabeça da professora Janaína, né? Porque quando a gente está produzindo o jogo, a gente não está produzindo o jogo para a gente, né? A gente está produzindo para o público fora, né? Pensando em dois públicos-alvos, que é o professor e o aluno. Então, o aluno tem que ter no projeto uma comunicação fácil, acessível, e de que a gente entenda como é que vai ser o progresso desse aluno, né? O ensino progressista, né? E
Aí agora a gente vai para uma problemática que é muito grande para ser falada em tão curto tempo, né? Que é o professor. O professor que está nessa batalha, está nessa luta todo santo dia, né? Tendo que se adaptar a uma realidade insalubre, né? Que é a realidade de muitos professores, que às vezes tem que passar por processos mentais, físicos, que são inimagináveis de serem falados, mas que estão aí. E a resposta eu não tenho como realmente te dar, assim, quer dizer, vai suprir essa resposta, mas o que eu acho que é mais o que eu poderia dizer realmente é que quando a gente produziu o jogo, a gente produziu o jogo também pensando nesse professor. E, né, e nos professores que realmente, como você falou, né, que não tinha habilidade. Eu e a Júlia, a gente também não tem muita habilidade. A gente sabe vender muito bem nosso produto, porque também é uma necessidade quando a gente está desenvolvendo esse projeto, né? Que é de iniciação tecnológica, né? E a gente teve que aprender. Então, a gente também teve que desenvolver um produto que seja fácil para esse professor, que atenda esse público que está cansado, que está na labuta todo santo dia. Então, ele tem todo um serviço lá. E quando a gente foi conversar, né, uma das primeiras conversas iniciais com o próprio secretário de Educação daqui do estado, e a gente não só aplicou no colégio de aplicação, como também no colégio próximo à universidade, né? Como você falou, é próximo da universidade, mas também a gente teve a felicidade de ter colegas próximos a gente de outros períodos, em que a gente fala, ei, velho, eu tô com um projeto aqui, pô, será que a gente poderia aplicar aqui contigo? Você aplica, a gente só te diz como poderia ser, você dá uma resposta. Pô, aí ele vai, os colegas foram aplicados e passaram para os outros colegas que já eram professores formados. Então, a gente tem um feedback desse profissional. Então, a gente fez um material que ele é tão facilzinho para o aluno e é muito mais facilzinho para o professor, que vai ter uma resposta, a pronta entrega para ele. E ele pode fazer com aquela resposta o que ele quiser. Se ele quiser usar aquilo cru, ele vai usar aquilo cru. Se ele quiser gastar mais energia, ele vai gastar mais energia. Então, e o jogo também, o que a gente também proporcionou foi links de acesso, não só para o aluno buscar outros materiais fora o jogo, mas também o professor, se ele quiser ver alguma coisinha para ver outros links também, né, que você falou dos quizzes, ele vai ter quizzes feitos melhores elaborados, né? Eu e a Júlia, a gente também produziu alguns formulários, alguns PowerPoints também, que a gente introduziu para caso o professor não esteja querendo aplicar o jogo diretamente, o Tecnotrito ou o Tecnobolt, ele pode aplicar aquilo, se ele quiser, que é algo mais simples, mais enxuto. Então, a resposta que eu tenho para dizer do meu projeto é que ele buscou ser o mais adaptável possível para as realidades que a gente tem. Claro, ele não vai responder a todos, porque a grande frase cotidiana é, nem Jesus conseguiu, né? Imagina 2 estudantes iniciando suas vidas profissionais e acadêmicas. Mas, mais uma vez, obrigado pela pergunta e obrigado pelo espaço. Era para o Pedro? Era para os 3, a Vanir? Bem, Nayara, a respeito da parte que você frisou, que os professores, na sua rotina, têm essa dificuldade de elaborar novos materiais, etc., aí a gente frisa também na problemática educacional do nosso país, né, a desvalorização aos professores. Nós vemos professores, relatos de experiência, a carga horária extensa, professores têm que trabalhar, muitas vezes, em mais de uma unidade escolar, o que dificulta, às vezes, essa variedade de produção. E, no nosso caso, como estamos na nossa graduação, como o Pedro falou, essas atividades que a gente consegue desenvolver, a gente tem que criar os meios de chegar até esses professores, até essas unidades escolares. É uma forma também de estimular eles podem seguir as nossas sugestões e aplicar as nossas produções, ou eles podem ver as nossas sugestões e, a partir delas, desenvolver novos materiais para as suas turmas. Na mesma forma que eles atrelam os seus educandos a essa realização de aulas, eles também se sentem estimulados
vendo variedades de materiais desenvolvidos e aplicados, a eles também levar para a sala de aula, e nós futuramente também, quando estivermos atuando, já vamos ter vários materiais desenvolvidos e o intuito de fazer novos desenvolvimentos. Eu acredito que seja essa minha resposta referente à tua pergunta. Legal. Obrigado, Nayara, pela pergunta, e já me sinto muito completado nas respostas dos colegas, mas eu também penso que essa não é uma problemática para nós resolvermos sozinhos, né? A gente precisa pensar nas nossas secretarias de educação, nas nossas instituições federais, e eu penso que primeiro a gente precisa pensar em formação inicial de professores e formação continuada de professores. Se a gente for pensar, mas como assim? Poxa, a gente precisa trabalhar essa questão da virtualização do ensino de história nas nossas disciplinas de ensino de história, né? Pensando as ementas, os professores de ensino de história muitas das vezes não sabem nem ligar o data show, né? Mas aí eu acho que é um desafio a gente tentar trazer essa gamificação, esses novos recursos didáticos para o ensino de história. E aí essa seria uma forma de formação inicial dos professores na nossa própria sala de aula, né, no nosso próprio dia a dia. Que aí a gente já não chega tão cru quando a gente for dar aula, a gente sabe, né, porque é tecnologia, né, gente, a Vani falou, não tem como voltar ao passado. A gente essa pandemia acelerou o processo da virtualização, assim, acho que eu diria quase 80% aí. Mas pensando também em formação continuada de professores, e por isso que eu falo que eu acho que não é uma tarefa para a gente resolver sozinho. A gente precisa pensar as nossas secretarias de educação, né, para os nossos governos, né, as nossas secretarias municipais, pensarem as formações continuadas para esses professores, oferecendo, olha, gente, é assim que a gente pode trabalhar o ensino de história, a gente pode usar esse recurso, né? Porque eu acho que só eu, Pedro, Alvani e demais colegas não vão conseguir fazer isso sozinho. A gente precisa de armas, né? Eu acho que essas armas, né, são sobretudo a partir desses aliados que gerem essa educação. E aí pensa num Estado que vai, intervém na formação desses professores que infelizmente já estão cansados, mas aí pega uma carga horária que não seja tão extensiva e que dê de trabalhar com esses professores um aprendizado dinâmico, né, para que eles possam levar para os seus alunos de uma maneira que chegue, né, então pensando de cima para baixo, né, se é assim que fala, mas é isso, é uma tarefa coletiva. Obrigado. A Nayara comentou aqui que realmente é uma pergunta sem resposta conclusiva. Eu vou aproveitar o gancho da pergunta da Nayara para fazer uma sugestão, desafio e sair correndo para vocês, que eu concordo com o Anderson, que não é só a gente, mas eu acho que é a gente também, né? Eu acho que uma coisa que a Vanir disse que é feito no projeto dela, que é jogar nas redes sociais, né? Então, a gente tem alguns veículos de divulgação que chegam mais longe. É lógico, a gente tem que pensar que nem todo mundo tem acesso à internet, né? Mas pensar em aproveitar esse mundo digital que se abriu no soco, que foi isso que aconteceu de março do ano passado para cá, uma coisa que estava sendo aberta, vinha sendo aberta de forma acelerada, de março do ano passado para cá, a gente teve que ir na porrada aprender a se virar online, né, aprender a dar aula online, professor aprendendo a gravar, professor que nunca tinha entrado no Meeting e se virar. E a gente vai continuar isso por um tempo ainda, né? E é isso, o ensino online, o híbrido, eu acho que ele é uma realidade que agora ele veio e a gente vai ter que aprender a lidar com ele. Então, aproveitar, e aí é o trabalho de formiguinha, né? E aí a proposta para vocês é esse trabalho que é meu, que é do Pedro, que é da Vanir, que é do Anderson, que é da Nayara, que é de quem tiver algum tipo de projeto, o professor que está em formação, que tem um projeto de pesquisa voltado para a sala de aula,
é também tentar descobrir um espaço online em que você possa divulgar isso, né? É isso, é criar isso. É o Facebook, o Facebook é coisa de velho, eu sei, minhas filhas já me explicaram. Mas o professor gosta, quero deixar isso bem claro. Criança não gosta, mas os professores estão todos lá no Facebook, né? É o Instagram, é o Twitter. Eu estive, acho que umas 2, 3 semanas num encontro de coordenadores de Olimpíada, e a Olimpíada de Linguística e a de Neurociência usam o Discord. Eu nem sei o que é isso. Eu não consigo entender, mas as minhas filhas vivem falando. Então, assim, eles usam para trabalhar os temas da prova, ou seja, mas também os coordenadores são super jovens. Quer dizer, então, aproveitar essas ferramentas que os alunos muitas vezes têm espaço para criar espaços para divulgar o material de vocês, sem necessariamente necessidade de um grande recurso, né? Porque a divulgação também é importante sim a formação, muito importante, primária, que seja a formação de uma boa graduação, bons cursos de pós-graduação, bons cursos de formação continuada, mas tem esse outro papel que a gente pode sim fazer na formiguinha, quer dizer, é o seu jogo lá disponibilizado na rede, é o seu vídeo disponibilizado, e aí o professor que está lá cansado, sim. Eu conversei com um amigo essa semana do Ceará, a gente tinha uma reunião, ele entrou, eu mandei uma mensagem, falei para ele assim, olha, você vai entrar na reunião? Ele falou, eu nem vi o e-mail, eu estou saindo da 13ª aula agora, 7 horas da noite, né? E ele falou, e hoje é o dia que eu dou menos aula. Então é isso, a gente tem um professor massacrado, mas a gente também pode usar. Então, assim, é só a dica, aproveitem esses espaços, né, coisas voltadas para o professor, material de pesquisa para aluno, nas redes sociais, é o que eu falei, a gente tem que ocupar esses espaços que são digitais, cada vez mais, para que não fique naquela pesquisa, que agora eu não vou lembrar, mas eu acho que foi o ano que você falou, que é aquela primeira pesquisa que vem no Google, né, o primeiro que aparece, né, o primeiro nome que aparece, filha chegando da escola, gente, a gente tem adolescente na escola, então, para que as coisas com qualidade, produzida por gente comprometida com o ensino, também apareçam na primeira pesquisa do Google, né, então, quanto mais a gente publicar, mais isso vai ficar recorrente e mais eles vão ter acesso a coisa de qualidade. Era só um comentário assim, para jogar para vocês para pensar um pouquinho em como mais, né, eu sei que já faz, é isso, você já aplicou na escola, então uma outra coisa que o Pedro falou, que a gente tem a gente tem amigo professor, o melhor propagandista de um bom material didático, de um bom recurso didático, é o professor. Um professor fala, olha, eu estou usando aqui um jogo amigo. Aí aquele que pegou, ele conta para o outro, que conta para o outro, e isso vai rodando, inclusive para quem não tem esse acesso à internet. Então, a gente tem um professor que indica para o outro professor, né? Então, aplicar e levar para 10 professores, você pode multiplicar isso para milhões, né? Então, isso também é importante. Eu acho que a gente está terminando, então eu queria colocar, então, a gente tem um teto, né, que até umas 2 horas, se tiver mais alguma pergunta, dá tempo, mas se não tiver, eu vou abrir para as palavras finais de cada um de vocês, para a gente ir encerrando. Eu poderia ficar aqui falando um montão com vocês, mas a gente tem aí um horário. Então, mais alguém quer fazer alguma pergunta? Senão eu vou abrir para o Pedro, depois para o Alvanir e para o Anderson poder fechar a participação deles nessa mesa, que para mim foi muito bom. Estava muito cansada, eu vim para essa mesa extremamente cansada, eu fiquei uma prova hoje de manhã, da final da Olimpíada de História, então eu vim cansada para cá, mas foi muito bom. Estou saindo cheia de ideias também. Então, Pedro.
Gostaria de agradecer mais uma vez ao evento, à professora, aos colegas, né, que participaram da mesa, os colegas que perguntaram e fizeram presente também, né? Eu acho que não só a fala, mas também a presença é muito bom, mesmo que de forma digital, aquece um pouco nossos dias, né? E agradecer, eu acho que o ponto mais interessante quando a gente tá na graduação, que a gente tem mais tempo para esse momento de troca com os colegas, que também estão em uma fase totalmente diferente da nossa, né? Mas ao mesmo tempo estão numa época de formação acadêmica. Obrigado, essa é a palavra, e gratidão a todas as palavras e a presença daqui, mais uma vez. Tchauzinho, pessoal. Bem, pessoal, minhas considerações finais. Eu vou utilizar a palavra gratidão. É um termo que a gente utiliza nesse momento porque, através do evento, nós conseguimos fazer essa intermediação com colegas de profissão, estudantes de outros estados, como a nossa mediadora, a professora Leca, falou. Nós conseguimos sair com novas ideias, então minha gratidão à professora Leca, aos colegas Pedro e Anderson, aos demais que estão aqui depositando atenção na nossa apresentação, e agradeço especialmente ao evento, muito bem organizado, estruturado, e nos proporcionou essa tarde dinâmica e de aprendizado hoje. Muito obrigada. Eu também gostaria de agradecer a todos os colegas, da professora Leca, que se dispôs a estar aqui, né, escrevendo essa proposta que eu sei que é a correria de um professor extenuante, mas é um regozijo poder estar aqui nesse momento e para ver como a história tá em todos os lugares, que a gente é conectado por essa paixão, né? A professora acaba de citar ao NHB que meu irmão, que está no Instituto Federal do Acre, foi hoje fazer a prova final. Então, a gente é alcançado por esse ensino de história, né? Não é em vão que a gente entra nessa seara e a gente é alcançado por essas paixões, mas que, sobretudo, não são somente por dinheiro, porque se fosse por dinheiro, a gente não seria professor, porque a gente não é valorizado, né? Mas a gente busca por isso. Eu acredito no trabalho da formiguinha, no trabalho coletivo, no trabalho que é feito com garra e determinação, gente. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Bem, então eu vou finalizar agradecendo aos três. Obrigada por compartilhar, né, o trabalho de vocês que estão em andamento. São trabalhos que eu acho que, assim, invistam, porque eles são fantásticos. Agradecer a Marina, né, que ficou ali nos bastidores, embora a gente não tenha tido... Ainda bem que o temporal que estava se formando aqui na região de Campinas não deu boa. Eu até falei para ela, tá perigando tudo cair aqui. E então agradecer, né? Agradecer a todos que assistiram, né? As perguntas, os que não fizeram pergunta, mas que estão aqui assistindo com a gente, e agradecer o convite, agradecer vocês. Fiquei muito feliz de ter vindo para essa mesa agora à tarde. Obrigada. Então... O prazer foi todo nosso. Antes de agradecer, na verdade, já agradecendo no nome de toda a equipe da CPEG, agradeço a participação de vocês, a sua participação, que é um grande prazer ter a coordenadora da NHB aqui com a gente. Eu acho que encaixa, faz incrível, sua presença demonstrou isso. E também aos ouvintes. Eu vou pedir uma coisa. Como a gente não está olha, gente, esqueci o nome. Em uma sala, um auditório, essa palavra, para poder tirar uma foto com a câmera, com vocês na mesa e tal, a gente tenta tirar prints, né, enquanto vocês apresentam, mas às vezes um sai abrindo a boca, outro com a boca fechada. Então eu vou pedir, tudo bem para vocês, para a gente tirar uma foto virtual aqui. Eu faço igual fotógrafo, vocês olham na câmera, para a gente poder publicar nas redes sociais como foi hoje. Pode ser? Vou fechar aqui a câmera. Ai, fechei o áudio. Então, 1, 2, 3 e X. Foi. Muito obrigada, gente. É isso. Tchau, tchau.